Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ideia. O meu nome é Leonardo e hoje nós vamos iniciar um vídeo sobre gramática textual, refletindo sobre o uso do que, conversando sobre o uso do que, certo? De forma introdutória é importante que a gente saiba que existem algumas palavras que elas vão assumir determinadas palavras que vão assumir diferentes posições e classificações gramaticais dependendo do contexto que a gente está inserido, tá certo? Então vão existir ali palavras que assumem diferentes funções sintáticas, tá certo? Diferentes funções gramaticais, né, em determinados contextos. Uma dessas palavras é a partícula aqui, tá bem? Ela pode assumir função de substantivo, advérbio, interjeição, pronomes, partícula expletiva e preposição acidental. Durante esse material aqui de hoje, nós vamos estar vendo sobre essas circunstâncias, esse vídeo de hoje. Primeira partícula aqui, ela pode ser um substantivo, né? O substantivo ele é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, tais como Ana, Brasil e beleza, né? Ou seja, o substantivo ele nomeia seres, não necessariamente seres vivos, envolve objetos, fenômenos, por aí vai. Nesse caso, o que ele pode corresponder ao quê? A algo, alguma coisa, ou a qualquer coisa, né? Ele corresponde a algum fenômeno, alguma coisa. Como assim? Vejamos o exemplo. Esta menina tem um quê de mistério? Esse quê aqui, um quê, né? Ela tem algo de misterioso, ela tem alguma coisa misteriosa, né? Logo, esse um quê aqui, ele funciona como um substantivo, tá bem? O que também ele pode ser uma interjeição, tá certo? O que são as interjeições? São justamente aquelas palavras invariáveis que exprimem estados emocionais, tais como i, ué, né? E até algumas palavras da língua funcionam como interjeição, como eita, nossa, por aí vai. Né? Nesse caso, o que, enquanto interjeição, ele vai corresponder a um estado de espírito que se relaciona muito com a surpresa, tá certo? E ele vai ser sempre exclamativo e acentuado. Como assim, professor? Vejamos, por exemplo, que José suicidou-se. Né? Esse que aqui exprime um estado de espírito, né? Que a gente está falando ali de uma pessoa que está surpresa, é exclamativo e acentuado, consequentemente, é uma interjeição, que pode também ser substituído por outras interjeições. Né? Meu Deus, José suicidou-se. Né? Outro exemplo é que você por aqui também. Né? Isso pode ser substituído por uma outra interjeição. Oxe, você por aqui também. É mais uma vez um que aí exclamativo, acentuado, que expressa um estado de emoção que envolve a surpresa. Esse é o que intervenção. O que também ele pode funcionar enquanto advérbio, né? Ah, professor, o que é advérbio? Advérbio é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, tá bem? Então, quando o que ele for advérbio, ele vai intensificar adjetivos ou advérbios também, podendo ser substituído por quão ou muito, tá certo? Em geral, ele é usado em frases exclamativas, tá bem? O que advérbio. Então, veja só como ele serve para intensificar adjetivos, ó. Linda é essa garota. Isso é uma coisa de dizer linda é essa garota, mas se eu quero intensificar, eu digo como? Que linda é essa garota, quão linda é essa garota, né? Esse que aqui ele está funcionando como advérbio, né? Está sendo utilizado para intensificar esse adjetivo. Que doido fui em não aceitar aquela proposta, o quão doido fui, né? Mais uma vez, o que enquanto advérbio. E aqui também, ó, que longe fica sua casa, quão longe fica sua casa. Né? O que, mais uma vez, enquanto advérbio, intensificando adjetivos, tá certo? Podendo ser substituído por quão, por muito e geralmente em frases exclamativas, né? O que é advérbio. Agora, o que também pode assumir função de preposição, né? A preposição é justamente aquela classe de palavras que a gente já conhece, que é invariável, que serve para ligar não duas orações, mas dois elementos de uma mesma oração. Nesse caso, o que ele vai corresponder ao que, professor? Há, por exemplo, preposições que envolvem o de, o para, tá certo? Sendo usado em locuções verbais que tem sempre como verbos auxiliares o ter ou o fazer. Vejamos o exemplo. Tenho que trazer meus documentos até amanhã. Aqui nós temos uma locução verbal, onde o verbo auxiliar é ter ou fazer, e esse meu que pode ser substituído por de, né? Tenho de trazer. Consequentemente, tendo em vista tudo isso, esse que, consequentemente, é uma preposição. Ele se trata de uma preposição. É um que prepositivo, podemos dizer assim. No outro exemplo, no mesmo caso, ainda há muito o que fazer.
A gente tem aí uma locução verbal, né, o fazer e o haver, né, o que está ali próximo do verbo auxiliar, né, relativamente próximo, e né, tá justamente ligando ali elementos de uma mesma oração, verbos, né, e pode ser substituído por para, por exemplo, por outra preposição, tá certo? Ainda há muito para fazer, ainda há muito que fazer, então esse que aqui ele é prepositivo, ele é uma preposição. O que também ele pode ser uma partícula expletiva, ou de realce, tá certo? Quando a gente fala de partícula expletiva, a gente está falando justamente de palavras que não desempenham necessariamente uma função sintática, mas serve ali para intensificar alguma ideia, para enfatizar alguma coisa na oração, tá certo? Nesse caso, quando o que ele for uma partícula expletiva, uma partícula de realce, ele será aplicado e empregado justamente para realçar ou enfatizar uma determinada questão, ideia, enfim. Sua retirada não vai alterar o sentido da frase, porque não desempenha nenhuma função gramatical, né, e poderá também ser usado na locução expletiva, como por exemplo o é que. Né. A ausência dele não muda nada na frase, né, em termos semânticos, mas a presença dele, o emprego, né, a aplicação dele muda. Né. A gente vê que há uma diferença quando a gente diz, por exemplo, por pouco que a gente não brigou com ele. Certo? Esse aqui é expletivo, de realce. Se aí tivermos a ausência dele, não vai mudar nada. Por pouco a gente não brigou com ele. O mesmo caso é o nós. Nós é que trouxemos um material. Nós trouxemos um material. Esse que é expletivo, de realce, né? Só de mera ilustração, né? Geralmente para enfatizar alguma coisa, né? É enfatizar que ele que trouxe. Nós é que trouxemos. Então, por isso que em termos semânticos muda, mas em termos de morfossintaxe, né, ele não muda tanto. Temos também os pronomes interrogativos, tá certo? O que enquanto pronome interrogativo? Pronome interrogativo são pronomes que a gente utiliza na construção de perguntas diretas ou indiretas, né, que envolve o que, quem, qual, quanto, né? Então, quando o que ele for interrogativo, envolver pergunta, ele vai substituir, né, os elementos sobre o qual se deseja a resposta, tá bem? Então, o que você disse? Você disse algo. Né? Então, ele vai estar querendo saber aí, né, que elemento é esse, a resposta, é o que ele procura. Gostaria de saber que homem me procurou. Né? Um homem procurou alguém, então quero saber sobre esse homem, logo eu uso o que interrogativo, tá certo? Não necessariamente o que interrogativo, como vocês podem ver, vai estar relacionado a uma interrogação, sempre em interrogação. Existem frases que não têm interrogação e o que é, sim, um elemento interrogativo, porque está justamente substituindo, né, o elemento ao qual a gente deseja a resposta, certo? Esse é o que interrogativo. O que também, né, na classe do pronome, ele pode ser um pronome definido. Né? O pronome definido são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de modo genérico, vago e preciso. Né? É sempre assim meio superficial essa referência. Como assim? Quando o que ele for pronome definido, ele vai aparecer antes de substantivos e em frases geralmente exclamativas, podendo ser substituído por quanto, quanta, quantos e quantas, tá certo? Então é sempre isso, antes de substantivo, né, e em frases geralmente exclamativas. Né? A gente tem esse caso aqui, ó. Que sujeira havia naquele quarto, né? Quanta sujeira havia naquele quarto. Né? Esse que aqui, ele é um pronome indefinido, porque justamente ele está aparecendo antes de um substantivo, né? E não antes de um adjetivo, como acontece com o advérbio, certo? Aqui é um substantivo, e por isso que esse pronome é indefinido. Do mesmo modo é o que, ó? Que miséria há no Brasil, tá certo? Então, esse que, mais uma vez, é pronome indefinido, porque está antes de um substantivo. Professor, como eu sei que uma palavra é substantivo, basicamente você pode colocar um artigo antes, né, porque é um substantivo, na grande maioria das vezes, né, como a sujeira, a miséria, né, o menino, o garoto, por aí vai, certo? Nesses casos aqui, o que, como a gente falou, podendo ser substituído por quanta, ele é pronome indefinido, tá certo? Porque eu não estou especificando aqui o tanto de sujeira ou a quantidade de miséria. Estou só sendo ali mais genérico ali. Quanta sujeira, quanta miséria, que sujeira, que miséria.
O que também pode ser um pronome relativo, né? O pronome relativo é uma classe de pronomes que substitui o termo da oração anterior e estabelecem relações entre duas orações. Estabelece relações entre duas orações. É isso que a gente deve guardar. Por quê? Porque quando que ele for pronome relativo, ele vai aparecer após substantivo, né? Substituído por ele e poderá ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, achei muito bela a garota que você me apresentou. Achei muito bela a garota a qual você me apresentou. Aqui é um pronome relativo, porque a gente tem achei bela a garota que você me apresentou. Ele está estabelecendo ali relações entre duas orações, tá certo? Esse que, beleza? O que também ele pode ser uma conjunção coordenativa aditiva. Quando a gente fala de conjunção coordenativa aditiva, estamos falando de conjunções que envolvem palavras que ligam dois termos ou duas orações de uma mesma função, estabelecendo relação de adição entre elas. Então, é relação de adição. Quando o que for conjunção coordenativa aditiva, ele sempre vai aparecer acompanhado de duas formas verbais iguais. Vejamos. Fala que fala, bebia que bebia, né? O que aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. Por quê? Porque ele está entre duas formas verbais e também tem um valor bastante próximo da conjunção i. Falava que falava, falava e falava. Bebia que bebia, bebia e bebia, né? E por aí vai. O que também pode ser uma conjunção adversativa. Conjunção coordenativa adversativa indica a relação de oposição, certo? Quando o que ele for usado nessas circunstâncias, ele vai iniciar o que os gramáticos chamam, né? O que a gente chama de oração coordenada sindética adversativa. Basicamente é um tipo de oração que indica oposição através do que, né? Ressalva e apresenta o valor também de mais esse que quando ele aparece. Vejamos, ó, outra pessoa que não eu, olha, eu estou explicando, que não eu deveria cumprir essa tarefa. Então, estou explicando de forma a se opor àquilo que era normal, se esperava. Então, por isso que existe essa relação de oposição, de adverso. Tá certo? É uma compensação entre unidades ligadas, mas em relação de oposição. Tá bem? Outra pessoa que não eu, outra pessoa mas não eu, pode fazer essa tarefa, pode executar essa ação. O que também ele pode funcionar como uma conjunção coordenativa explicativa, tá certo? Quando eu falo de explicativa, né? Aqui não foi o nome, mas é explicativa. As conjunções explicativas ligam as duas orações em que a segunda oração expressa a explicação da ideia iniciada na primeira, tá certo? Quando o que for conjunção explicativa, né, a coordenativa explicativa, ele iniciará uma oração que a gente chama de coordenada sindética explicativa, podendo ser substituído por pois ou por que. Vem até aqui que preciso falar com você, por exemplo. Né? Vem até aqui, pois preciso falar com você, porque preciso falar com você. A gente tem uma explicação nesse caso, tá certo? A conjunção também, né, o que ele pode também ser uma conjunção subordinativa integrante. Conjunção subordinativa integrante são as que ligam duas orações, sendo que a segunda é sujeito ou complemento da primeira. Quando o que for conjunção subordinativa integrante, né, ele vai estar sempre iniciando uma oração que exerce ou a função de sujeito, né, ou a função de complemento, né, de uma determinada oração, objeto direto, por aí vai. A oração iniciada pela conjunção integrante, que, no caso, será chamada de oração subordinada substantiva, tá certo? Sempre isso. Como assim, professor? Vamos ver aqui, ó. Acho que você está equivocado. Esse que aqui, né, quem acha, na verdade, acha alguma coisa. Logo, esse que aqui tem uma relação de subordinação, né? Tem duas frases aqui. Nesse contexto aqui, né, essa oração que você está equivocado, por alguém achar e achar alguma coisa, ela funciona como um complemento. E nesse contexto aqui é um complemento de objeto direto, né? Que você está equivocado é o objeto direto de achar, porque quem acha, acha algo ou alguma coisa. Tá certo? Então a gente tem sim duas orações que estão, né, subordinadas uma à outra. Essa aqui, que você está equivocado, é complemento. Logo, esse que aqui é uma conjunção subordinativa integrante, né? E essa oração vai ser o que a gente chama, que eu não coloquei, mas é que a gente chama de oração subordinada substantiva objetiva direta, porque desempenha a função de objeto direto, tá certo? É o mesmo caso aqui de baixo? Não, no caso de baixo aqui a gente tem um caso de aposto, tá certo? Ela só pensa em uma coisa, que seu filho seja aprovado, tá certo? Não deixe de ser uma oração integrante também,
né, porque está ali ligando duas orações, né, sendo que essa segunda é complemento da primeira. O que também pode ser uma conjunção subordinativa consecutiva. Quando eu falo de consecutivo, estou falando de consequência. Então, quando o que for uma conjunção consecutiva, de consequência, ele vai iniciar uma oração subordinada adverbial consecutiva. Aí tem o tão que, tanto que, tamanho que, tal que, por aí vai. Então, ele gritou tanto que ficou rouco. Ela falou tanto que ficou rouca. Ou ele andou tanto que ficou com os pés calejados. Essas circunstâncias envolvem aí o que desempenha a função, né, de conjunção subordinativa consecutiva, né, que está exprimindo consequências. O que também ele pode ser uma conjunção subordinativa comparativa, que exime valor aí de comparação. Então, quando ele for usado nesse contexto, a gente vai ter sempre aquelas questões de mais que, menos que, né, esses valores, melhor que, pior que, esses valores comparativos. Né? Ele é mais inteligente que o irmão, mais que, né? Esse que aqui é uma conjunção subordinativa comparativa, certo? O meu celular é melhor, é mais rápido que o seu, por aí vai, né? Outras circunstâncias, outros exemplos. Passando, vamos lá, né, para os exercícios. A gente falou bem rápido aqui de todos os que. Vamos lá para os exercícios. Relacione as colunas com as funções de que? Vamos lá. Vamos primeiro para os itens, né? Trabalhe muito que alcançará o sucesso. Então, aqui a gente tem uma relação de que? Aqui, né? Para você alcançar o sucesso, você tem que trabalhar muito, né? Logo, esse item aqui é de cara uma conjunção coordenada explicativa, tá certo? No item B, esta notícia tem um quê de fantasia. Lá no início a gente viu, né? Um quê de fantasia, né? Algo fantasioso. Essa notícia tem algo de fantasioso, alguma coisa de fantasiosa, né? Por aí vai. Então, esse que aqui ele desempenha uma função de substantivo. No item C, ela gritou tanto que ficou rouca. Olha só. Ela gritou tanto que ficou rouca. Aqui a gente tem uma relação de quê? De consequência. Se você grita, consequentemente ficará rouco. Grita em excesso. Então, é uma conjunção subordinativa consecutiva. No item D a gente tem que, não acredito nisso. Opa, esse que aqui pode ser substituído por meu Deus, não acredito nisso, né? Tem aí um valor de surpresa, como a gente viu anteriormente. Então aí é um substantivo, item 4, tá bem? E esse que perguntas foram feitas ao professor? Opa, esse que perguntas aqui, ó, envolve o que, né? Quais perguntas foram, né? Então é um pronome interrogativo, beleza? Então anote aí na sequência, se puder, no seu caderno, por aí, né? O item A é o 1, o item B, né, é o algarismo. Essa notícia tem o que de fantasia? O algarismo 4, né? 1, 4. O ela gritou é o algarismo 2. O que, né, é o algarismo 5 e o é o algarismo 3, né, interrogativo. Mais na frente, assinale a única alternativa em que o que é uma conjunção subordinativa integrante. Então, quando você vê subordinativa, você tem que ter subordinação. Para ter subordinação tem que ter dois verbos. Daí você já tira, tá certo? Então vamos lá para o item A. Que notícia animadora você acaba de me dar, né? Então aqui a gente não tem dois verbos conjugados, tem somente o acaba e o dar que está no infinitivo, não está conjugado. Então aqui a gente não tem uma relação de subordinação. Mas esse que aqui, né? Que notícia, né, animadora você acaba de me dar, a gente tem um que aqui mais exclamativo, né? Ele me olhou com um que de ironia. Um que aqui de ironia, né? Me olhou, só tem um verbo, não tem dois, então não tem a relação de subordinação, a gente já corta. Mas esse um que aqui é de substantivo, né? O que é substantivo. Que estúpido fui em acreditar naquela resposta. Então, fui estúpido em acreditar naquela resposta. Esse que aqui está intensificando esse adjetivo, né? No caso, estúpido. Então, aqui é um que advérbio, tá bem? Queremos que todos compareçam ao casamento. Opa, a gente tem queremos aqui, nós queremos e todos compareçam. Então, a gente tem dois verbos aí. Então, aqui, possivelmente a gente vai ter uma relação de subordinação, né? Então, aqui, a gente vê que há uma relação de subordinação. Esse que, ele está ligando duas orações e quem quer algo a alguma coisa. Então, tem uma relação aí, né,
de uma estar dentro da outra, uma ser subordinada à outra. Então, o item correto, né, enquanto conjunção subordinativa integrante, é o item D, tá bem? Queremos que todos compareçam ao casamento. No item E, nós temos, ficamos tão contentes com a música que não, né, importamos com o ambiente. Aqui a gente tem um caso de consecutiva, de consequência, tá certo? Então, beleza, pessoal? Essa foi uma aula bem objetiva, bem rápida, sobre o uso do que em suas diversas formas de se aparecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Deixem um like aí, se inscrevam no cursinho do Ideia e até a próxima. Valeu, pessoal!